A paz do Senhor a todos. Hoje eu vim compartilhar com vocês um sonho que eu tive no ano de 2016, mas na época eu não anotei, não contei pra ninguém. Contei pra algumas pessoas próximas de mim, né, meu esposo, minha mãe, mas na época eu não entendi o sonho. Enfim, na época eu sonhei que tava eu, meu esposo, meu filho, a minha mãe, o filho da minha mãe e a nora dela, que no caso é a mulher do meu irmão, né? E a gente tava num lugar muito diferente, era um lugar que eu não conhecia. Só que do outro lado havia uma estrada de barro, né? Tinha muita lama. E o filho da minha mãe, ele empurrou meu filho na lama e o meu filho caiu e começou a chorar muito. A minha mãe estava mais próxima do meu filho, ela não socorreu ele. Em vez dela socorrer meu filho, ela saiu correndo atrás do filho dela. E daí eu saí correndo que nem uma louca, desesperada, né? Lógico, fui socorrer meu filho. Tirei ele do meio da lama, ele estava todo sujo, ele estava chorando muito, peguei ele no colo. E daí eu comecei a falar com minha mãe. Eu falei pra ela um monte de coisa, eu falei bem assim: você é engraçada, você estava perto do meu filho, você em vez de socorrer ele, você saiu correndo atrás do seu filho. O que te deu? O que te deu, mãe? E ela simplesmente parou e ficou olhando pra minha cara. E aí eu peguei, fui ficar próximo do meu esposo, quando de repente apareceu a mulher do meu irmão, né, com uma garrafa de champanhe e algumas taças. Ela deu uma taça pra mim, pro meu esposo, né, pra minha mãe e pro meu irmão. Só que eu peguei e fiquei do lado do meu esposo, segurando meu filho no colo, de um lado, né, e do outro lado ficou a minha mãe, do lado do meu irmão e do lado da mulher dele. A minha taça, a taça do meu esposo, ela nem chegou a encher, porque quando ela começou a encher a taça do meu irmão, o líquido que era para ser claro, né, porque champanhe normalmente ela é clarinha, né, o líquido que estava dentro da taça começou a ficar vermelho. E aí ela completou a taça da minha mãe e a taça dela. E eles três brindaram, e eu joguei a taça no chão e falei que eu não queria participar daquilo. E meu esposo também não. E meu filho continuou chorando muito. Só que quando eu olhei para a mão do meu irmão, o líquido que estava na taça dele começou a mudar de cor, começou a ficar cor de sangue. E de repente aquele líquido só foi aumentando e foi transbordando na taça. E quando eu olhei era sangue. A taça dele tinha sangue dentro. Ele, a minha mãe e a mulher dele, os três ficaram rindo, dando risadas altas. E eu comecei a chorar muito. E falei com minha mãe: eu jamais esperava isso de você. E ela simplesmente não me ouvia. Quando de repente parou um ônibus todo branco em frente onde estava eu, meu esposo e meu filho. E a porta de trás do ônibus se abriu e apareceu um homem com uma roupa branca, muito clarinha mesmo, com uma luz em volta. Só que esse homem é o meu pai, e meu pai faleceu na época, né, de 2016. Ele parou na porta do ônibus, né, abriu os braços e deu um sorriso, como se estivesse dizendo: venha, né? E daí o meu filho disse: olha, mamãe, é o vovô, mas ele não morreu? Eu, pasma, né, com aquele sonho, porque parecia muito real. Eu peguei e falei pro meu filho, falei: é o vovô sim. Ele morreu. Será que ele veio se despedir de nós? E aí o que aconteceu? Eu fiquei olhando pra minha mãe, né, brindando com o filho dela, né,
e a mão do meu irmão toda suja de sangue, a taça transbordou por completo de sangue. Ficou aquele líquido escorrendo na mão dele. Ele também ria muito, a mulher dele, a minha mãe. E quando eu olhava para o lado, eu só sabia chorar. O meu filho nesse momento parou de chorar e ficou olhando para o meu pai em pé na porta, com os braços abertos, como se dizendo, venha, né? E o ônibus também era todo branco. Só que aí eu ficava olhando para minha mãe, se divertindo lá com meu irmão, com aquele sangue na mão dele. Eu não sabia o que era. E eu fiquei olhando pro ônibus, todo branco, fiquei olhando também pro meu pai em pé na porta e falei pro meu esposo, o que tá acontecendo? Aí meu esposo olhou pra mim e disse, eu não sei. Nisso eu acordei. Acordei, passei o dia todo estranha, sem saber o que era, sem saber o que fazer. Comentei com minha mãe, comentei com meu esposo, mas também a gente não sabia. Conversando com uma conhecida minha, né, que ela é evangélica, ela disse que no sonho poderia o meu pai estar representando, né, Deus ou o Espírito Santo, né, me chamando para buscar mais a Deus, né, buscar mais a presença do Senhor, porque pai e sonho, né, assim essa conhecida minha diz, quando a gente sonha com pai significa que pode ser Deus ou o Espírito Santo, enfim. Eu não sei interpretações, mas eu resolvi gravar esse áudio para poder contar. Quem souber interpretar, eu gostaria muito que me mandasse mensagem ou enfim, que me respondesse, porque de fato eu não sei interpretar, mas uma coisa que Deus me deu é assim, sonhos, é sonho direto. E graças a Deus eu sempre anoto todos os sonhos para mim não esquecer depois, porque se eu não anotar na hora, provavelmente que eu vou esquecer alguns detalhes. Normalmente quando eu acabo de sonhar, eu gravo um áudio no telefone, ou eu simplesmente pego um papel, uma caneta e anoto. Esse foi o único que eu não anotei, mas também foi o único que eu não esqueci. Então é isso, gente. Não sei, pode ser porque minha mãe não é convertida. Quando eu digo no áudio também o filho da minha mãe, é porque a gente não se fala, a gente não se conversa. Aconteceu um fato na nossa família e devido a isso a gente não se fala, mas assim, eu tenho minha consciência, meu coração tranquilo, porque o que ele me fez eu já perdoei, enfim, desejo tudo de bom pra ele, mas quando a gente perdoa uma pessoa não significa que a gente tem que conviver com ela, correto? Então eu oro muito por ele, pra ele viver a vida dele, enfim, e deixar eu e minha família em paz. Enfim, eu sinceramente, eu queria muito saber o significado desse sonho, porque essa conhecida minha falou dessa forma, e depois que passou algum tempo que eu fui entender sobre arrebatamento, né, e provavelmente pode ser isso mesmo, né, o ônibus, né, o homem de branco, não sei. Mas enfim, é isso daí, tá? Fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus.